ficar ligado no que aconteceu nesta quinta-feira? Olha só. Lula afirma que pode ser candidato em 2022, caso tenha seus direitos políticos restaurados. Lula deu essa declaração ao jornalista Kennedy Alencar, numa entrevista agora no final da manhã, transmitida pelo portal UOL. Vamos acompanhar essa fala específica. Eu já fui presidente da República. Eu necessariamente não preciso ser novamente presidente da República. Para que eu seja presidente da República, é preciso que haja uma razão maior para que eu possa ser candidato a presidente da República. E eu tenho certeza que, se for necessário para derrotar o tal do bolsonarismo, não tenha dúvida nenhuma que eu me colocaria à disposição. Mas isso ainda tem tempo para decidir. Lula também falou de prováveis candidaturas em 2022 e criticou os adeptos da terceira via. Vamos dar uma olhada. E eu acho que o Huck é uma aventura. Você achar que pegar um homem de televisão, sabe, e colocar ele na frigideira da disputa política, ele vai conseguir sair bem, é uma aposta que não está dada ainda. Nós não sabemos ainda se o DEM vai ter candidato. Nós não sabemos ainda o jogo, porque ele não está ainda definido. O que nós sabemos é que o Bolsonaro tem candidato, que é ele, e o PT está dizendo que terá candidato se não houver uma aliança política e apareça alguém melhor do que o candidato do PT. Esse é que está colocado. Agora, os nossos adversários dizem o seguinte: bom, nós não precisamos nós não precisamos da rivalidade entre PT e bolsonarismo, nós precisamos arrumar uma terceira via. Esse negócio da terceira via é contos de fada que nem as crianças acreditam mais. Sabe, as pessoas que falam em terceira via foram as pessoas que não tiveram coragem de votar no Fernando Haddad em 2018. Porque o cara que fala em terceira via, em 2018, ele tinha o Haddad e o Bolsonaro, e ele preferiu escolher o Bolsonaro. Esse cara não quer terceira via. Esse cara quer que o país continue sendo governado para 35% da população. O ex-presidente Lula também falou sobre a pandemia aqui no Brasil. Ele criticou a postura de Bolsonaro, revelou que pediu ajuda ao governo chinês para aquisição de vacinas. Vamos conferir. Eles passaram metade do tempo tentando vender remédio que não servia para nada, passaram metade do tempo, sabe, eu diria, desmobilizando a sociedade. E eu acho que não tem medida de curto prazo, sabe, porque não tem vacina no mercado e porque o governo não tem credibilidade para comprar. Eu até mandei, junto com a presidenta Dilma, uma carta para o presidente Xi Jinping na China, para que, se pudesse, dentro das limitações deles, que pudesse atender a demanda brasileira por vacina, porque a gente não pode ficar subordinado a um governo que age de forma irresponsável e brinca o tempo todo desafiando a ciência. Agora a gente ouve um último trecho dessa entrevista do ex-presidente Lula ao jornal Alencar, em que ele fala sobre a facilitação de compra de armas e munição pelo governo. Essas medidas foram alvo de críticas do ex-presidente. Vamos ver. Quando o Chaves começou a comprar muitas armas da Rússia, aqui no Brasil, esses mesmos diziam que o Chaves estava querendo armar o povo. O que o Bolsonaro está fazendo? O Bolsonaro está querendo armar o povo do mal. O Bolsonaro está querendo construir o seu exército, sabe, com milicianos. O Bolsonaro está querendo, sabe, municiar com armas, sabe, os grandes fazendeiros para poder enfrentar a luta pela reforma agrária. Ou seja, é lógico que o Bolsonaro não está oferecendo armas de graça. O Bolsonaro, ele pode e deve querer fazer pior do que o Trump fez nos Estados Unidos. Esse Bolsonaro não tem civilidade. Daqui a pouquinho a gente repercute essas falas do ex-presidente Lula com o Paulo Donizete, editor-chefe da Rede Brasil Atual. Olha só, o Partido dos Trabalhadores pede a cassação do deputado bolsonarista Daniel Silveira. Ele, que é do PSL,
está preso desde terça-feira por determinação do STF por apologia à ditadura e ameaça aos ministros da corte. O pedido de cassação do bolsonarista também é assinado pelo PCdoB, PSB, PDT, PSOL e Rede, e foi encaminhado ontem à noite ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Hoje cedo, o ministro Gilmar Mendes comentou a decisão unânime do Supremo Tribunal Federal em manter a prisão em flagrante do deputado bolsonarista, que já é investigado por disseminação de fake news. Pelo Twitter, Gilmar disse o seguinte, veja só, a decisão do plenário do STF de ontem jamais teria sido possível não fosse a atuação corajosa da presidência do ministro Dias Toffoli ao instaurar o inquérito das fake news em 2019. De lá para cá, fatos gravíssimos foram revelados. O Estado de Direito precisa ser sempre zelado. Hoje está prevista a votação na Câmara, que vai decidir se Daniel Silveira continuará preso ou não. E essa votação acontece com voto aberto e maioria simples. Durante seu voto ontem no plenário do STF, o ministro Marco Aurélio Mello mencionou o papel que a Câmara tem agora pela frente. Vamos ouvir. E agora se deve aguardar o pronunciamento da Câmara dos Deputados, que certamente não faltará ao povo brasileiro. Já disse que o ato do Supremo fica submetido a uma condição resolutiva. Confirmado, prevalece. Não confirmado, ele cai. Mantenho o ato de Sua Excelência. E agora a Câmara dos Deputados, e não vejo nisso qualquer pressão, terá que apreciar não um ato individual, mas um ato do colegiado que imagino formalizado a uma só voz. O presidente da Câmara, Arthur Lira, escreveu hoje de manhã no Twitter a seguinte mensagem, vamos dar uma olhada. Todos, na vida pública, somos transitórios. E nosso maior dever, nossa maior missão é ter a consciência de que nós não somos as instituições. As instituições são permanentes, as instituições ficarão. Neste sentido, não haverá nunca crise entre as instituições, sobretudo quando há a exata compreensão de que elas são maiores do que qualquer indivíduo. Um pouquinho sobre toda essa situação, sobre essas notícias do dia com o Paulo Donizete, que já está conectado aqui com a gente. Oi, Paulo, tudo bem com você? Boa tarde. Eu não estou te ouvindo, Paulo. Não sei se você está mutado, o seu microfone. Estava. Boa tarde, eu estava mutado. Comum, é normal nesses tempos de lives. Paulo, vamos falar um pouquinho sobre essas falas do ex-presidente Lula, então? Acho que a gente pode começar repercutindo essa afirmativa dele de ser candidato em 2022 para derrotar o bolsonarismo. Ele coloca essa condicionante, né? O bolsonarismo está aí, Bolsonaro provavelmente será candidato em 2022 e para derrotar isso que está posto, eu me ofereço como candidato. O que você acha dessa declaração? Como que a gente pode passar a interpretar agora como se dará as discussões ali no Partido dos Trabalhadores, dentro da esquerda? O que a gente pode esperar? O presidente tem autoridade para apoiar uma candidatura, né, que foi um presidente que tem o maior índice de evasão desse país e que, por conta justamente desses acertos que ele cometeu enquanto presidente, uma perseguição, né, da elite judiciária e política nacional. Eu acho que no xadrez político da chamada tentativa de formação de uma frente ampla no campo progressista, o presidente Lula deixa um recado. Olha, vamos discutir uma frente, vamos discutir. Ele primeiramente responde à pergunta sobre uma eventual candidatura, dizendo que vamos discutir o país primeiro, depois a gente vê nomes, né? Então, ele coloca essa ordem de importância aí na discussão da política. Em seguida, ele se apresenta como um nome à disposição do progressista,
um nome forte, seja como candidato, seja como cabo eleitoral. Mas dá um recado bem claro que ele não quer construir, que a condicionante para a construção de uma frente do campo progressista tenha como condição excluir uma cabeça de chapa, seja o nome dele, seja o nome de Fernando Haddad, seja de qualquer outro nome que venha a surgir do PT, que ainda é o maior partido de esquerda da América Latina. Além do Lula, do Fernando Haddad, como Costa, da Bahia, nome como Jacques também, embora tenha anunciado em se disputar o governo da Bahia. E o campo progressista, a primeira vez que reagiu a um lançamento de candidatura, publicamente, foi o Guilherme Boulos, após uma entrevista do Haddad, né, após uma entrevista em que o Lula disse que lançaria o nome do Haddad caso ele não possa vir a ser candidato, em que o Boulos falou que agora é hora de discutir projeto e não discutir nomes. Isso é bom porque é um nome que a gente já se acostumou a ver como uma pessoa construtiva, propositiva e agregadora. Então, fica dado um recado aí, a Frente Ampla está em processo de discussão, existe uma grande dificuldade de discutir uma Frente Ampla quando se existem tantas adversidades políticas hoje, mas que a discussão do projeto não pode passar de nenhum nome, muito menos do nome do Lula. Ele fala também sobre essa terceira via, né, que é sempre cogitada. Huck deu uma entrevista, não, uma jornalista do Portal UOL essa semana passada, não sei se essa semana, a gente já está na quinta-feira, pode ser essa semana, falou sobre Huck estar esperando uma definição de Sérgio Moro sobre ser um candidato para também se lançar, então, como candidato. Então, essa terceira via, de alguma forma, parece estar em construção e sempre nesse sentido de que há dois opostos e nós estamos aqui nesse centro, né? E daí Lula faz essa crítica agora dizendo que isso é um conto de fadas, que não existe. Que ali em 2018, no segundo turno, existia um professor disputando a presidência com um deputado que há 28 anos estava ali no Congresso, sem ter apresentado projeto nenhum, e muitas pessoas deixaram de votar no professor por conta disso, né? Como que você viu essa declaração? Qual a sua opinião sobre essa terceira via, sobre essa neutralidade, essa suposta neutralidade que tenta se transparecer sem colocar os opostos ali? Na verdade, terceira via é um eufemismo utilizado pelos principais meios de governo do país para nossa esperança é encontrar um candidato capaz de derrotar o Bolsonaro que não seja um campo progressista, não seja progressista. Quando a gente fala campo progressista, a gente fala da esquerda que defende distribuição de renda, desenvolvimento sustentável, proteção ambiental, respeito às liberdades individuais, respeito à diversidade, respeito às mulheres, aos negros, à comunidade LGBT. Enfim, o campo progressista é um conceito hoje muito amplo, mas ele tem um lado muito bem definido, que começa, inclusive, pela questão da distribuição de renda, ou pelo combate à concentração de renda. E o Lula falou aí, no trecho da entrevista, muito claro, que a elite brasileira, representada pelos meios de comunicação tradicionais, eles querem um governo que não seja distributivista, que seja mercadista, que governe para 1/3 da população e o resto que se vire, né, com a sua meritocracia. Né? Então, a terceira via um eufemismo para dizer precisamos de um candidato que seja de direita e respeite os interesses financeiros, econômicos do mercado, né, que não faça reforma agrária, que não tribute os ricos, que não promova a inclusão social, que não abra universidades para pobre. Né? Então, uma terceira via é um eufemismo para precisamos de uma direita bonitinha.
que seria o Dória, que seria o Moro, mas que execute o plano econômico que eles estão tentando impor desde o golpe de 2016. Exatamente. Outra coisa que chama atenção a gente não separou, mas eu vou trazer aqui essa fala do ex-presidente Lula. Kennedy Alencar questiona ele sobre o impeachment de Bolsonaro, que Rodrigo Maia saiu da presidência ali da Câmara sem botar em votação um impeachment, com a justificativa de que Bolsonaro venceria, que a Câmara não aprovaria esse processo de impeachment ali, e que Bolsonaro acabaria saindo como vencedor desse impeachment. E agora com o Arthur Lira não há a menor chance de se colocar isso em votação. Daí o ex-presidente Lula diz que, primeiro, que ele apoiaria a abertura de um impeachment naquele momento, porque você começa o processo, mas você não sabe como ele vai acabar. Se de repente ele começa com a incerteza de Bolsonaro realmente ser impeachado, ele poderia terminar com isso sim. Então ele coloca esse questionamento ali. E o ex-presidente também fala que não há por que colocar agora um impeachment em votação, porque não há tempo hábil para isso, né? Daqui a pouco a gente está em 2022 e já é ano eleitoral, e daí o foco da discussão é outro, deixa de ser o impeachment. Como que você vê essa situação? É um choque de realidade, mas infelizmente existem muitos crimes de responsabilidade cometidos, apontados aí em 70 de impeachment. Mas se a gente recordar o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, ele foi acolhido pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, em dezembro de 2015, dezembro para janeiro de 2015. E foi consolidado, concretizado, em 31 de agosto. Então, foram 9 meses de tramitação em que o país ficou parado. Então, realmente, se for acolhido um pedido de impeachment, não será agora. Para ser acolhido um pedido de impeachment, o Bolsonaro precisa ainda passar por muitos desgastes, precisa perder muita base eleitoral, precisa de ter muita manifestação popular. Se o pedido seja acolhido, demora ainda. Depois dele ser acolhido, passa a trâmite da Câmara, forma-se uma comissão especial, depois vai ao plenário, depois, Então, realmente, o tempo do governo Bolsonaro já está praticamente dado, A leitura que o presidente Lula faz é que agora é hora de se organizar para fazer uma oposição consistente, para mostrar para a população os erros do governo, para mostrar o quanto esse governo tem de desprezo pela vida, desprezo pelos interesses da maioria, e o quanto ele é um reflexo de um grande erro da população, uma grande ilusão, porque quando a população foi às urnas em 2018, ela não foi vestida de fascista, eu sou fascista, eu quero um governo autoritário e fascista. Ela foi atrás de esperança. Esses políticos até agora não resolveram minha vida, então eu quero alguém que resolva. Então, agora é hora de mostrar para a população que ela foi iludida, ela foi enganada. E parte dessa ilusão, parte dessa enganação, está justamente nos meios de comunicação que, embora fustiguem, critiquem, hostilizem de alguma forma o governo, a figura do governo do presidente Bolsonaro, não fala uma linha a respeito do seu projeto econômico, não fala uma linha a respeito do significado da entrega da autonomia do Banco Central ao sistema financeiro, não fala uma linha em relação aos objetivos do governo de privatizar Banco do Brasil, Petrobras, sucatear a Caixa Federal, Eletrobras, e não responsabiliza a prática econômica do Paulo Guedes pela falta de auxílio emergencial. Você observa que a primeira votação do Congresso, com as suas novas direções eleitas, a autonomia do Banco Central. Então, num país que falta vacina, um país que as pessoas estão voltando a viver abaixo da linha da miséria por falta de condições de trabalhar, por falta de condições de vida, as pessoas não têm condições de comprar um botijão de gás, esse país vota primeiro a autonomia do Banco Central.
e fala que vai continuar a votação da agenda econômica nas próximas semanas. Haja o que hajar, né? Como diria o outro. Deixa eu pedir desculpas para quem nos acompanha, porque está dando alguns picotinhos o seu áudio, dá para entender, mas tem hora que dá umas picotadas, mas a gente consegue entender no todo, tá bom? Paulo, queria passar para um outro assunto, que é Daniel Silveira, a prisão do deputado bolsonarista. A Câmara está para julgar, então, se mantém ou não essa prisão. Arthur Lira tentou costurar, parece de alguma forma, uma outra saída que não a manutenção dessa prisão, junto ali ao STF, mas ontem o STF, num julgamento muito rápido, por unanimidade, decidiu manter essa prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, isso o plenário, então, ratificou essa decisão, e daí parece que houve uma mudança de humor ali na Câmara, e agora o próprio Arthur Lira já indica para a manutenção dessa prisão pelos deputados. Claro que a gente vai acompanhar tudo isso, está prevista para 5 horas da tarde essa votação. O que você espera dessa votação na Câmara? Como você acha que devem agir os parlamentares diante desse caso do deputado Daniel Silveira, um parlamentar que publicou vídeo xingando os ministros, fazendo apologia à ditadura, ao AI-5? Como você acha que deve ser essa reação? Olha, a Câmara tem em mãos a primeira grande oportunidade, né, de mostrar que as instituições, bem ou mal, estão funcionando. A bola está com a Câmara, né? O STF, há discussões se a medida de decretar prisão em flagrante do deputado foi autoritária, foi abusiva. Há uma discussão, uma polêmica, mas é isso aí é para isso que servem as instâncias da justiça, as instâncias da política, né? O deputado vai ter o seu direito à defesa e a Câmara tem a responsabilidade de julgar, né, se ela vai ser daqui para frente uma maioria de picaretas ou se vai ser uma Câmara interessada em fazer um pouco mais de política, né? Porque esse deputado é uma mentira, né? Ele foi eleito no ano em que as eleições foram movidas a mentiras. Ele é investigado por propagar fake news desde de 1 ano e meio atrás, né? Ele próprio, o porte físico dele é uma mentira, porque a primeira prisão dele, veja só, em 2012, foi por vender anabolizantes em academias, né? Irregularmente. Então, não é uma pessoa de currículo respeitável, olha, é um grande deputado que decepcionou o doutorado. Não, ele é fruto da mira da política que produziu esse tipo de gente. Então, é claro que a Câmara tem a obrigação de ratificar a decisão do Supremo, de mantê-lo preso e cassar o mandato dele, né? Porque senão vai estar passando um recado para a sociedade de que está jogo sujo do bolsonarismo. Precisamos dizer, o deputado Daniel Silveira, ele não é o Jair Bolsonaro, ele é o bolsonarismo, que é algo maior, já hoje maior do que o Bolsonaro, né? Ele foi eleito na esteira em que foi eleito também o governador brasileiro Wilson Witzel, que também está fora do mandato por ter sido acusado de roubar a população em plena pandemia. Então, é importante que essas figuras da política que surgiram do nada sejam desmascaradas rapidamente, porque senão as instituições que estão agindo tardiamente, digo o STF age tardiamente, a Procuradoria-Geral da República está agindo tardiamente por não ter denunciado o presidente da República por nenhum crime dos quais ele cometeu até agora, né? Então fica passado o recado. Olha, esse segmento da polícia militar, que é a justiceira, que acha que na força e na arma que se resolvem as coisas, e a quem o Bolsonaro tenta atrair junto para o seu discurso de ódio e de violência, né, vai se achar que tem mais poder do que realmente eu acredito que tem. Perfeito.
A gente vai acompanhar, é claro, vai repercutir ainda essa decisão da Câmara, porque, vou repetir, Leandro Fortes, a gente está diante de um impasse civilizatório e por isso é muito importante a decisão da Câmara, para a gente ver como que vai seguir a política e os processos civilizatórios aqui no país de uma forma geral. Paulo, muito obrigada pela participação. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Então, beijo grande para você e até lá. Só lembrando para você, Thalita, que lá atrás, quando o Eduardo Bolsonaro falou que para fechar o STF bastava um cabo e um soldado, ou seja, não precisava expor a figura do presidente da República eleito, o deputado se dispôs a falar, eu sou um cabo. Né? Então, essas decisões tardias do nosso judiciário é que acabaram criando esse ambiente que faz com que esse tipo de gente tenha importância brasileira. Boa tarde, Thalita. Boa tarde a todo mundo. Obrigado. Beijo, Paulo. Obrigada. Paulo Donizete, editor-chefe da Rede Brasil Atual.